No Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre o Sistema Penitenciário Federal do Brasil. Este foi o tema de um workshop realizado pelo Conselho da Justiça Federal, em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, em Brasília, capital do país. Magistrados, juristas e advogados fizeram uma avaliação do sistema penitenciário brasileiro, discutiram os principais problemas e apresentaram enunciados e propostas de melhoria dos presídios federais. Outros assuntos importantes, como o vazamento de informações por parte dos presos, a parceria que deve existir entre os sistemas penitenciários estadual e federal, a inclusão e permanência dos presos, sob a ótica dos órgãos de inteligência e dos corregedores judiciais, além da inclusão da mulher, do idoso e da pessoa com deficiência nos presídios federais, também foram debatidos. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Diretores da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, participaram da solenidade de anúncio dos vencedores da 14ª edição do Prêmio Inovare em Brasília. A premiação é uma das mais importantes da justiça brasileira e procura valorizar práticas que tragam soluções aos desafios enfrentados no sistema judiciário. O Inovare foi criado em 2004 e já recebeu mais de 5.000 inscrições e premiou mais de 180 iniciativas. Criado há 11 anos, o Sistema Penitenciário Federal conta hoje com 4 presídios de segurança máxima e mais um que está em construção. Essas unidades prisionais foram criadas para abrigar presos de alta periculosidade ou que representem um risco para a manutenção da ordem e da segurança da sociedade. Para discutir o sistema penitenciário brasileiro, o Conselho da Justiça Federal realizou em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, o 8º workshop sobre o tema. Acompanhe. Eles perderam o direito à liberdade porque cometeram um crime. Seja ele hediondo ou não, essas pessoas infringiram normas com uma conduta que, sob o olhar da lei, precisa ser corrigida desta forma. É atrás das grades que calouros e veteranos do crime passam a dividir o mesmo espaço, uma penitenciária. No grupo estão aqueles que tornaram-se líderes dos presos, gente classificada como de alta periculosidade e que muitas vezes continua a comandar as atividades ilegais de dentro das celas. Articulam rebeliões e, pior, disputam o poder com os comandantes de grupos rivais. Para deter principalmente esses chefes das facções criminosas, o Brasil conta hoje com um sistema penitenciário federal, inspirado no modelo usado pelos Estados Unidos. Ele já estava previsto na Lei de Execução Penal em vigor desde 1984, mas só foi implementado mesmo em 2006 com a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, inaugurada mais precisamente em 23 de junho daquele ano. Em 21 de dezembro também de 2006, ficou pronta a de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 19 de junho de 2009, foi a vez de entregar a de Porto Velho, em Rondônia. E 3 meses depois, em setembro, começou a funcionar a de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E vem mais por aí. A 5ª unidade deve estar concluída no primeiro trimestre de 2018, localizada em Brasília, capital do país. O governo pretende ainda construir uma 7ª penitenciária federal no Rio Grande do Sul, ainda sem data definida. A legislação ela previu a criação dos presídios federais de segurança máxima. Esses presídios eles são inspirados nas supermarques americanas, nas quais os presos ficam recolhidos 23 horas em uma unidade celular e eles têm direito a 1 hora de banho de sol. A Justiça Federal é quem controla os presídios, porque os juízes federais são os corregedores dos presídios federais. A legislação específica sobre o sistema penitenciário federal só surgiu em 2008, depois que a estrutura em Catanduvas já tinha 2 anos de funcionamento. A Lei 11.671
dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e determina ainda quem pode pedir a transferência de um determinado preso de uma unidade estadual para uma federal. A lei estabelece alguns requisitos e estabelece alguns legitimados para fazer essa provocação, mas em geral esse pedido ele vai partir ou do juiz da execução penal que está acompanhando a execução daquele apenado que por alguma circunstância dentro daqueles requisitos estabelecidos apresenta as características necessárias para a inclusão no sistema penitenciário federal, que é um sistema que busca, na verdade, acautelar aqueles presos que apresentam uma especial periculosidade para a sociedade, ou eventualmente ele pode partir também de um juiz federal que tenha sob a sua jurisdição cautelar também alguém que esteja respondendo ainda a um processo, enfim, porque na Justiça Federal nós não fazemos a execução da pena privativa de liberdade, nós só apenas fazemos acompanhamento de execução de pena restritiva de direito. Então, na hipótese dos presos cautelares que estão sob a nossa jurisdição, em se verificando também alguma situação abrangida pela lei, dentro desse critério de periculosidade, pode partir também de um juiz federal a solicitação para a inclusão no sistema. Marcelo foi o primeiro agente diretor da unidade de Catanduvas, no Paraná. Ele conhece como ninguém os primeiros passos do sistema penitenciário federal. Nós tínhamos, em 2006, né, quando foi inaugurada a Penitenciária Federal em Catanduvas, nós tínhamos um cenário no país extremamente delicado em relação ao sistema penitenciário. O sistema penitenciário federal, então, ele foi pensado para ser essa alternativa, né, para ter um regime que conseguisse dar resposta ao país para grandes lideranças criminosas, né, líderes de facções. Então, pensou-se aí no sistema penitenciário federal como uma resposta para a sociedade. Os presídios federais são considerados de segurança máxima. As celas são individuais e o monitoramento dos presos ocorre 24 horas por dia por meio de circuito de câmeras. Hoje estamos em vias de inaugurar a 5ª Penitenciária Federal aqui em Brasília, provavelmente no início agora de 2018. E existe também algumas possibilidades de expansão do sistema penitenciário federal. O sistema penitenciário federal, em 10 anos de funcionamento, estamos no 11º agora, ele não registrou nenhuma fuga, nenhum motim, nenhuma rebelião, nenhum caso de celular durante sua existência até hoje. A lei é clara. O presídio federal não é um local para cumprir toda a pena. O prazo de permanência deve ser de, no máximo, 360 dias. Se houver necessidade, a Justiça pode prorrogar esse tempo, mas o ideal é manter o preso apenas durante o tempo em que o problema que motivou a transferência é resolvido. Vale ressaltar, cada presídio federal deve abrigar 280 detentos. E ao contrário do que se pensa, o presídio federal não foi construído para resolver o caos da superlotação. O sistema penitenciário federal ele não foi criado para desafogar o sistema estadual, mas sim para abrigar os presos de alta periculosidade, aqueles que estejam comandando facções dentro do sistema penitenciário. No próximo bloco, magistrados, juristas e advogados fazem uma avaliação do sistema penitenciário brasileiro, discutem os principais problemas e apresentam enunciados e propostas para melhorar o sistema. Nós voltamos daqui a pouco. O Conselho da Justiça Federal, em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, realizou em Brasília, capital do país, o 8º workshop sobre o sistema penitenciário federal. Magistrados, juristas e advogados fizeram uma avaliação do sistema brasileiro, discutiram os principais problemas e apresentaram enunciados e propostas para a melhoria dos presídios federais.
Os detalhes você confere agora. Desde a inauguração do Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, já são 11 anos de sistema penitenciário federal no Brasil. Para avaliar, debater e trocar experiências sobre o sistema penitenciário federal, a Associação dos Juízes Federais participou de um workshop realizado há 8 anos pelo Conselho da Justiça Federal só para tratar deste tema. Na abertura, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, afirmou que há décadas os presídios brasileiros são escolas do crime e elogiou a construção dos presídios federais. O sistema penitenciário federal, com apenas 10 anos de existência, embora insuficiente e com muitas dificuldades, representa um contraponto para mostrar que somos capazes de administrar bem e proteger a sociedade de presos potencialmente perigosos. Dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mostram que hoje há mais de 700 mil presos no Brasil. Desta forma, o país possui a 3ª maior população carcerária do mundo. Temos que acabar com a hipocrisia com que o Brasil como um todo trata a questão penitenciária. Não é possível nós não aplicarmos proporcionalidade, razoabilidade no tratamento do preso, que é uma liderança criminosa, e tratarmos da mesma forma o ladrão de galinha. O juiz federal e corregedor da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Walter Nunes, após enfatizar que o presídio federal tem caráter de permanência temporária, relembrou uma realidade que entristece, revolta. Profissionais das unidades federais que perderam a vida por conta do crime organizado. No dia 25 de maio, assassinaram a psicóloga Melissa de Almeida Araújo, de 37 anos. Ela foi morta em Cascavel, atingida por 2 disparos no rosto, na frente do marido e do filho de apenas 10 meses de vida. Para o ministro Marcelo Navarro, do Superior Tribunal de Justiça, um detalhe muito importante não pode ser esquecido: a comunicação, a conversa entre os dois sistemas. O estadual está ruim, vamos passar todo mundo para o federal, né? Nós não estamos fazendo nenhuma solução, nós estamos apenas transferindo o problema dentro do velho brocardo que diz que preso bom é preso longe. Quando se fala em presídio federal, pensa-se logo em diretor, agentes, mas há profissionais que trabalham nesse sistema e focam a atuação na inteligência. O tema de inteligência é, infelizmente, ainda desconhecido por muitos. Não se compreende ainda muito bem qual é o papel da inteligência no âmbito nacional, seja em que espécie que a gente esteja tratando. E é um problema isso, porque quando você fala de falta de conhecimento, você acaba também tendo falta de apoio, porque não sabe exatamente para que serve a inteligência. E essa manutenção do preso durante todo o tempo que ele precisa ficar lá e fazer ele sair alguma coisa melhor do que ele entrou, deve ser realizado pela inteligência penitenciária para que isso ocorra de maneira mais eficiente, mais proporcional, mais igualitária e com o devido processo legal. Nós já sabemos de antemão que esse tema de inteligência nessa transferência de presos é um tema que tem sido muito caro, tanto para a Justiça Federal quanto para o Superior Tribunal de Justiça, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista de independência e de autonomia do magistrado que coordena o Presídio Federal, e seja do ponto de vista de responsabilidade nacional de todo o Poder Judiciário em relação a esse movimento da macrocriminalidade, a esse movimento que efetivamente assusta o país e que precisa ter uma condução muito firme, mas ao mesmo tempo uma condução muito serena e com muito bom senso. A maior arma efetiva no combate ao crime organizado no Brasil nos últimos 11 anos chama-se Sistema Penitenciário Federal. E eu digo para vocês, tem muita coisa a fazer. O DEPEN é uma das grandes ferramentas. E o sistema, e os homens que compõem o Sistema Penitenciário Federal do Brasil, homens e mulheres,
vão honrar aqueles que baixaram e estão honrando, junto com as autoridades que fazem parte desse processo, nossos juízes e nossos procuradores. E eu digo para vocês, nós não vamos baixar a cabeça e vamos para cima. Daqui a pouco, a inclusão do idoso, da mulher e da pessoa com deficiência nas unidades de segurança máxima também foram temas debatidos no 8º workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal. Nós voltamos em instantes. Na segunda parte da 8ª edição do workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal, os participantes debateram questões polêmicas, como a inclusão do idoso, da mulher e da pessoa com deficiência nas unidades de segurança máxima. Todas as discussões resultaram na elaboração de enunciados que vão orientar magistrados que lidam com esse assunto. É o que você confere na reportagem. 11 anos. O Sistema Penitenciário Federal brasileiro ainda é jovem e tem avançado a cada dia. O Sistema Penitenciário Federal, na verdade, ele foi constituído e foi construído justamente para lidar com um problema de defasagem de vagas nos sistemas estaduais. E hoje o que se vê é que o sistema federal vem chegando em um ponto em que ele precisa um aprimoramento, né? Esse aprimoramento vem com novas unidades. Essa unidade de Brasília agora que vai ser inaugurada em janeiro é uma importante implementação dessa política, né? A segunda fase da política do Sistema Penitenciário Federal, e também com o aprimoramento do próprio sistema. Então, essas duas vertentes são vertentes relevantes para que a gente leve adiante essa política específica que é o Sistema Penitenciário Federal. É importante que todas as penitenciárias, ou pelo menos os juízos corregedores das penitenciárias, procurem atuar de uma maneira uníssona, né, com entendimentos comuns, a fim de evitar essas discrepâncias que podem levar a uma falta de compreensão, inclusive por parte dos apenados, do porquê que um juiz decide de uma maneira, porquê que numa penitenciária federal é de um jeito e em outra é de outro. Então, essa uniformização de entendimento é importante a fim de que o sistema funcione de uma maneira adequada. Mas ainda há problemas a serem resolvidos. O sistema ele funciona muito bem, mas a discussão aqui, principalmente, é hoje o problema do vazamento das informações por parte dos presos aos seus comandados fora dos presídios. Isso tem trazido complicações e já foi identificado que a visita íntima, ela é uma causadora desse envio dessas informações, desse envio dessas ordens, como também as entrevistas com os advogados. É preciso que haja um controle a respeito disso, inegavelmente há uma necessidade. Já foram mortos agora 3 funcionários do Sistema Penitenciário Federal e isso é muito preocupante, e aqui neste workshop também irá se discutir a respeito do assunto. Uma opinião compartilhada por outros magistrados. O que a gente tem visto? Que mesmo trabalhando com uma penitenciária dita, então, de segurança máxima, a gente ainda tem pontos vulneráveis, que é o que você acompanhou aqui, a discussão a respeito das visitas, ou seja, ainda que a gente tenha conseguido ao longo desses 10 anos não ter nenhuma fuga, nenhuma rebelião, infelizmente a gente teve ordens partindo de dentro do Sistema Penitenciário Federal. Então esse é um desafio para nós, né? É o desafio de combater essas organizações criminosas, é combater essas questões que ainda dependem de um melhor aparelhamento e aperfeiçoamento do Estado. Acho que hoje a grande questão, e está sendo discutida agora nesse workshop, é tentar isolar as lideranças, né? Porque hoje, com visitas sociais, visita íntima, tinha uma abertura
que até hoje o ministro Alexandre de Moraes Supremo disse que seria inadmissível, né, no sistema de segurança máxima. A primeira parte do workshop mostrou a visão dos órgãos de inteligência sobre a inclusão e permanência dos presos em locais de segurança máxima. Talvez caminhos mais alternativos que foram mesmo propostos aqui, como fórum permanente, como uma aproximação, ao invés de ficar no papel suscitando conflito, às vezes um WhatsApp pode resolver. Olha, você tem uma lista aqui de 40 presos, eu estou com dificuldade em 5 ou em 10 aqui, dá para justificar um pouquinho melhor? Ou eu estou tendo informações específicas de um? Talvez aproxime mais, porque por hora, perspectiva de mudança imediata é difícil. Paulo Eduardo de Almeida Sorce, juiz corregedor do Departamento Técnico de Apoio ao Serviço de Execução Criminal de São Paulo, contribuiu com o debate. Por que São Paulo tem menos de 15 presos no sistema federal? Porque ele investiu, ele busca fazer um isolamento, e faz, e ele apenas criou um critério de transferência para a Presídio Federal, que foi aceito pelos colegas da Justiça Federal de pronto, que é todo aquele agente de crime organizado ou não, que atentar contra a vida de agente público, policial, juiz, promotor, vai ser postulada a transferência para a Presídio Federal. Também foram discutidos temas específicos, delicados e polêmicos, como a inclusão da mulher, de idosos e de pessoas doentes ou com deficiência no sistema penitenciário federal. Chegamos à conclusão de que o Presídio Federal, pela sua estrutura arquitetônica, concepção, diversos aspectos, não seria adequada para o recolhimento de mulheres, pessoas do sexo feminino. Outra é a questão com doença ou deficiência física. Nós também temos alguns casos em que um interno que necessite de uma assistência médica mais incisiva ou que não possa ser dado dentro da unidade prisional federal, também a gente tem entendido que não é adequado que fique no sistema penitenciário federal por uma série de fatores, principalmente por esse problema de tirar e colocar dentro do presídio federal. Outro assunto foi a identificação genética dos presos incluídos no sistema penitenciário federal. A identificação genética, ela foi estabelecida na Lei 12.654 de 2012. É coletado material genético de presos condenados por crimes violentos. Essa coleta, essa identificação genética, ela é colocada num banco nacional de perfis genéticos. Isso serve, primeiro, para elucidar crimes ainda não resolvidos e também para a garantia da justiça criminal no que concerne a um aparato cada vez maior de provas que levem à acusação de pessoas que tenham cometido crimes e também para salvaguardar aqueles que são inocentes. Quem está dentro de uma penitenciária de segurança máxima e conhece a realidade, quer ver o sistema evoluir. A partir da avaliação que tem dado certo nos últimos 11 anos e do que precisa ser alterado. Melhorias que só surgem com a troca de experiências. Esse é o 8º workshop que realizamos, pretendemos repeti-lo todos os anos, teremos, portanto, no próximo ano o 9º workshop, se Deus quiser, e as experiências acumuladas do interregno entre o término deste evento que hoje se encerra e o próximo trarão novamente novas oportunidades para novas melhorias. É importante no judiciário, ou qualquer segmento, de você ter planejamento. O workshop ele permite, junto com um fórum permanente, de que a gente planeje as ações a serem tomadas com um olhar no futuro e também conserve a memória política e administrativa do funcionamento do sistema. Esse evento aqui que está sendo feito, o 8º workshop do Sistema Penitenciário Federal, é justamente a participação da Justiça quando os juízes federais, juntamente com os defensores públicos, os delegados e os membros do Ministério Público, discutem a situação do sistema e apresentam enunciados, propostas para melhorá-lo. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br.
Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/TVAJUF. Obrigada pela sua companhia.